dia a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar juntos para celebrar, adorar o nome do Senhor, porque é essa a razão de nós estarmos aqui. Porque Jesus pagou o preço que era o nosso, nós temos o perdão dos nossos pecados e estamos gratos a Deus por podermos estar aqui a celebrá-lo, a honrá-lo, a ouvir da sua palavra. E então convido a todos aqueles que puderem a ficarmos de pé para podermos prestar-lhe a adoração que lhe é devida. E vamos começar com um hino que diz: Vivo feliz, pois sou de Jesus. Então que realmente não sejam as circunstâncias a condicionar a nossa felicidade, a nossa alegria, mas somente porque sentimos e temos a plena certeza que lhe pertencemos a Jesus. Já desfruto o gozo da luz, só por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe Graças, Pai, porque podemos estar aqui nesta manhã, Senhor, e apesar de muitos de nós não termos a saúde ou a força, Tu nos concedeste a graça de estarmos aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver felizes porque somos de Jesus, nós pertencemos-te, Senhor, e sabemos que não há nada nem ninguém que nos possa separar do Teu amor. Obrigada, Pai, fica connosco, que o Teu Santo Espírito nos esteja a dirigir neste tempo, Senhor, que a Tua Palavra possa fazer morada no nosso coração, possa nos transformar.
Oh Pai, obrigada, Senhor, por podermos estar aqui. Obrigada por cada vida, Senhor. Obrigada pelo sol, pelo sustento, por tudo aquilo que Tu nos dás a cada dia. Graças Te damos, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E vamos continuar e vamos, neste momento, fazer uma leitura que se encontra em Romanos, o capítulo 5, o versículo 8. Romanos 5:8. Este é daqueles versículos que eu tenho para mim como um dos meus preferidos. E diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus não nos ama porque somos muito obedientes ou fazemos tudo certo. Deus já nos amava, ainda nós, quando éramos pecadores, quando estávamos separados dele, quando ainda não tínhamos aceitado a sua salvação. Deus já nos amava. Por isso ele enviou o seu Filho. Aquilo que de mais precioso ele tinha. Ele entregou-se a si próprio em amor por cada um de nós para pagar o preço que era nosso, do nosso pecado. E estamos alegres e gratos por isso, porque o seu amor não está condicionado àquilo que nós possamos fazer. O seu amor cobre todos os pecados e ele está acima de todas as coisas, porque Deus é amor. Também assim o diz a sua palavra. E então, graças a Jesus, Deus já revelou o seu amor por nós, ainda nós éramos pecadores e estávamos separados dele. E nós agradecemos por isso tudo. Por isso não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando declaramos e confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida, então temos esta plena certeza que não há nada nem ninguém que nos possa separar do seu amor. E por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso também que vamos cantar agora de seguida. Também agora o privilégio
e a alegria e a gratidão de poder dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque o Senhor nos tem sustentado em todos os momentos. E estamos gratos e alegres por o podermos fazer. E vamos cantar Quem é Deus acima do Senhor? Enquanto fazemos o levantamento das ofertas. Não há Deus, não há ninguém acima do nosso Deus. Ele é soberano, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele está acima de todas as coisas, é Deus majestoso, Ele é Rei, Ele é soberano sobre tudo. E que realmente Ele possa ser o soberano na nossa vida, o verdadeiro Senhor. E eu vou pedir ao irmão Rogério e vou pedir à irmã Eunice que nos possam ajudar no levantamento das ofertas. Eu vou pedir ao irmão Rogério que nos dirija numa oração. Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio que nos concedes, mais uma vez estamos reunidos em teu nome, Senhor, neste dia que é dedicado a Deus. Mais uma vez também te agradecemos, Senhor, pela vida que cada um nos presente, Senhor. E também por aqueles que gostariam de estar, não há motivos de pé, Senhor Deus, que tu estejas com eles, nos confortes, Senhor Deus. Obrigado pelo cuidado que tens tido, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo sustento. E queremos também agradecer essas ofertas que foram levantadas em teu nome, Senhor. Pedimos sabedoria, Senhor, para a sua melhor utilização, Senhor, na ressurreição do teu reino. Oramos em nome do nosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar e vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Êxodo, no capítulo 14. Vamos ler os versículos 10 a 14. E diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então esta passagem ensina-nos que
Muitas vezes vemos gigantes, vemos situações que nos aterrorizam. Pode ser saúde, pode ser problemas financeiros, pode ser problemas na família, pode ser imensas coisas. E muitas vezes podemos ter aquela tendência só de reclamar com Deus, porque é que isto não está a acontecer, isto só me acontece a mim. E tal como o povo, não é? Às vezes podemos ser ingratos. Mas aqui Moisés, não é? Inspirado por Deus, teve esta palavra, que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E então muitas vezes nós não temos que fazer nada, só temos que confiar no Senhor, porque Ele é que vai lutar por nós. Não somos nós que vamos fazer coisa alguma. Muitas vezes Deus capacita-nos e dá-nos orientação e a força e a inteligência para superar dificuldades. Mas há outras situações em que Deus quer que nós estejamos quietos, sossegados e calados, porque Ele é que vai à frente e Ele é que vai lutar por nós. E então é isso que também vamos cantar agora. Sossegarei, porque sei que és Deus. Que realmente o Senhor, nesta hora, possa sossegar e aquietar o nosso coração de algo que nos possa estar a perturbar ou a incomodar ou a tirar-nos a paz. Que Ele possa estar a sossegar e a trazer a paz ao nosso coração.
Bom dia, irmãos. Muito bom voltarmos a estar juntos. E nós todos temos aqueles momentos que este cântico agora nos apontava, em que temos dificuldades. E temos, por vezes, dificuldades tão fortes que nós chamamos-las de gigantes. São os nossos opositores, são aquelas dificuldades que nós não conseguimos vencer à primeira, à segunda, e são contrariedades tão grandes, que nós chamamos-las de gigantes. São os gigantes porque são demasiado fortes para serem vencidos numa estratégia normal, naqueles moldes que nós pensamos superar todas as outras, mas quando as vencemos, quando as superamos, nós sentimos-nos alegres, sentimos-nos confiantes, sentimos-nos vitoriosos. Eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em 1º livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E a partir do versículo 38, nós vamos encontrar 3 verdades fundamentais, importantíssimas, que o texto bíblico nos dá a conhecer, para que também nós hoje possamos vencer gigantes. E repito, os gigantes de uns não são os gigantes de outros. Os problemas que uns passam não são os problemas que outros passam. E então, este texto bíblico faz-nos perceber, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 38, nós encontramos, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 até 41. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Vencer os gigantes significa não usar as mesmas armas, significa não usar a mesma estratégia, significa não se apresentar com a mesma disposição. Olhamos para o texto. Nós sabemos que o gigante Golias estava há semanas a desafiar o exército de Israel. Tem assim alguém tão capaz, tão corajoso, tão valente que me venha enfrentar 1 para 1. E aquele que perder será servo, mas o que ganhar ficará a rir. Então, e vocês confiam mesmo no vosso Deus? Então o vosso Deus que envia um homem. E quando todo o exército de Saul olhou, eu não tenho coragem. Tu tens? Não. Tu tens? Não. E ninguém tinha coragem. Israel estava em guerra. E olhando nós para o versículo 38, Davi não usa as mesmas armas. E olhando também para o contexto, bastava um homem. E Davi disse: eu sou este homem, eu vou. Davi disponibilizou-se. E Golias, aquele incrivelmente grande, aquele incrivelmente gigante, estava ali capaz de derrotar qualquer um que fosse o corajoso de Israel. Este músico da tranquilidade do rei, este jovem a quem o pai Jessé havia enviado para servir ao rei, na casa do rei, no palácio do rei, ele diz: eu aceito o desafio. E quando ele diz ao rei que está disponível para combater, olhemos para os versículos 38 e 39. O que é que o rei faz? O rei veste-o com as suas vestes, põe na cabeça um capacete de bronze e o veste uma couraça. E agora, versículo 39. Davi diz: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, em condições normais, com as mesmas armas, com a mesma estratégia, Davi estaria equipado. Como um militar, como um guerreiro em condições, um guerreiro valente. Já que ele disse que era valente para enfrentar o gigante, então ele tinha de usar as mesmas armas. Mas o versículo 39, eu não estou habituado a isto. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não quero usar isto. Tire isto sobre mim.
Eu não vou conseguir andar. Em condições normais já seria uma luta desigual. Um gigante contra um homem comum. Um homem vulgar. Não precisava de ser pequeno, não precisava de ser anão. Bastava que fosse o gigante e já era desigual. Mas estava desigual porque do outro lado estava um homem experimentado em guerra. Um homem profissional da guerra. E Davi nunca, versículo 39, estamos a ler, nunca experimentei isto. Nunca tinha experimentado sequer uma roupa militar. Alguns de nós não fomos à tropa. E não vou pedir para levantarmos a mão, está bem? Mas alguns de nós não fomos à tropa. Não fazemos a mais pequena ideia do que é passar pela recruta. Outros têm memória bem viva, ainda bem presente, onde estiveram, quanto tempo estiveram. E quando nós estamos a falar de um militar de carreira e de alguém que não foi à tropa, ter de vestir a mesma farda, ter de fazer os mesmos exercícios, é uma competição desigual. Dizemos nós, os que não fomos à tropa, é injusto. Eles estão a ser privilegiados. E Davi, olhamos para o que ele diz no versículo 39. Nunca usei isto. Não estou habituado. Mas ainda assim, e agora, irmãos, vamos olhar para o versículo 40. É que Davi não desiste. Não querendo usar as armas, as mesmas armas de Golias, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E ele agora vai buscar umas armas desiguais. Imagine-se uma funda, uma fisga. Para os mais novos que não sabem, podem depois pesquisar no Google o que é uma fisga. Mas os mais velhos sabem. Uma fisga. Como é que este homem, este jovem, quer enfrentar um gigante? Ele com o escudo, ele com a proteção toda, com a espada. E, aliás, temos no versículo 41 que nos diz que aquele que transportava as armas do filisteu, estamos a ler o versículo 41, o filisteu também se vinha aproximando de Davi e o que lhe levava ao escudo ia adiante dele. E Davi não tinha ninguém, absolutamente ninguém, para o acompanhar. Está sozinho e ainda por cima não leva as mesmas armas. Ele leva as 5 pedras do ribeiro e com uma fisga aproxima-se. Aproxima-se. O versículo 40 diz-nos isto mesmo. Que Davi não foi por um caminho, não fugiu, não se escondeu atrás. Não, ele aproxima-se. Os gigantes têm de ser os nossos problemas, os nossos opositores. Não podem ser enfrentados de lado, de costas, escondidos, por caminhos, por ruelas enviesadas. Não, versículo 40. De frente. Quando nós começamos a subestimar o adversário, quando nós começamos a subestimar a dificuldade, vamos cair. Seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso opositor, nós vamos cair. Se não, em primeiro lugar, se não enfrentarmos, se não olharmos de frente. Davi não tem um escudeiro, as armas não são as mesmas, mas Davi não foge. Davi não vira cara, não vira as costas, não foge, não. Para sermos mais do que vencedores, não precisamos de recorrer à metodologia dos nossos adversários, do nosso perigo, daquilo que nos atormenta, daquilo que nos faz cair, daquela rasteira, daquela tentação que nos faz muitas vezes pecar, que nos faz muitas vezes desistir, que nos faz deixar de acreditar no dedo de Deus, na intervenção de Deus. Então nós precisamos, à luz do versículo 40, 41, ter a mesma audácia, a sagacidade para entrar numa disputa, seja ela qual for, para não fugirmos, mas para olharmos de frente, para enfrentarmos. E a melhor ferramenta que se pode levar para uma batalha é a sabedoria. A sabedoria. Pois, mas nós não temos as mesmas armas. Nós não estamos no mesmo nível. Nós precisamos de ser sábios. Eu gostava que pudéssemos ler Provérbios, capítulo 7. Só dar uma saltada, já vamos voltar aqui ao texto de 1 Samuel. Provérbios, capítulo 7. Versículo 4. Diz à sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo. Acompanha-te a sabedoria.
faz-te acompanhar da sabedoria. Quando estiveres numa luta desigual, quando estiveres numa luta contra o teu maior problema, leva a sabedoria contigo. Porque é a sabedoria que vai impedir que se caia no laço da sedução. O texto bíblico fala aqui da mulher enganadora. No caso de Davi, era a aparência, a grandeza, a expressão física de Golias que amedrontava todos. Hoje não estamos numa luta contra uma pessoa grande, uma pessoa super forte, capaz de amedrontar toda a nossa cidade. Hoje estamos noutro tipo de lutas, uma batalha espiritual. E nesta batalha espiritual nós precisamos de sabedoria. Não precisamos de usar as mesmas armas do inimigo, precisamos de usar a sabedoria. Repito, Golias tinha uma vantagem física, uma vantagem militar. Olhemos para as armas que ele leva e que Davi não leva. Olhemos para o escudeiro que ele leva e que Davi não leva. Mas sabem, Davi tinha aqui algo que nos estimula a desejar ser mais do que vencedor. Confiar em Deus. Armarmos-nos com a inteligência que Deus nos dá. Se as armas dos outros são a mentira, a omissão e a arrogância, nós não precisamos ser mentirosos, arrogantes ou pessoas que omitem pequenas coisas. Nós precisamos de utilizar a fé em Deus, para que seja Deus a tornar-nos mais do que vencedores ao longo desta semana. E eu gostava agora que nós pensássemos um pouco. Qual tem sido o meu Golias? Ao longo da semana que passou, qual foi o meu Golias? O que é que me atormentou? O que é que me impediu de ser mais do que vencedor? Podemos pensar no geral. A pandemia, a máscara, o medo da contaminação, o medo disto, daquilo. Eu agora quero particularizar. Eu quero que nós particularizemos. Qual tem sido o meu obstáculo? Qual tem sido o meu Golias? Aquele que me amedronta, aquele que grita palavras que me fazem baixar. Então, eu quero que nós usemos de sabedoria, tal como Davi. Não temos de usar as mesmas armas. As armas dos outros não nos servem. Versículo 41. As armas dos outros não nos servem e nós precisamos de tirar isto. Só a última frase. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tiremos tudo o que não vem de Deus. Tiremos da nossa vida. Leiamos agora os versículos 42 até 44. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Vencer gigantes, apesar do desprezo. Há pouco disse que Davi não usou as mesmas armas. Não, aliás, ele até se despiu das armas normais para enfrentar um gigante. Mas eu quero que olhemos para estes 3 versículos e encontremos o desprezo. Davi foi mais do que vencedor, apesar deste desprezo que Golias lhe deu logo que o viu. Se nós olharmos aqui para o versículo 42, o que é que nós encontramos de Davi? Quais são as características que encontramos? Aliás, que o Golias, que o gigante vê em Davi. Ele olha para ele, em primeiro lugar, era jovem, moço. Alguma tradução tem uma expressão diferente. A minha diz, porquanto era moço. Há uma tradução diferente? Mancebo. Era um jovem. Estava ali no final da adolescência, no início, para nós hoje, a idade adulta, uns 18, 19, enfim, era muito novo. Então manda uma criança ter comigo. Manda um fraquinho como este, mais ruivo. Ainda por cima. Se tivesse um cabelo decente. Então, um miúdo com este cabelo e de gentil aspecto. Alguém tem uma tradução diferente? Bem parecido, boa aparência, belo aspecto. Belo aspecto, boa aparência. Tão bonitinho. Está no sítio errado. Da guerra. Um rapazinho bonito. Isto não é para aqui. Mandem um homem. Estão a perceber? Estão a ver a humilhação, o desprezo com que Golias remete Davi. E depois, versículo 43. O que é que ele diz? Vais com estas armas? Vais para a guerra com isto? És algum cão?
Mas para aqui com paus, com pedras. Mas que militar és tu? Mas que homem de batalha és tu? Não és, de certeza. Não és. E depois diz o texto que pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Golias jogou baixo. Era a questão física de Davi. Era a idade. Era aquela aparência. Era as armas que tu usas. Então fartou-se de gozar com ele. Fartou-se de gozar com ele. Aquela disponibilidade que Davi revelou para Golias era uma afronta. Então, mas tu vens a mim com paus? Sou algum cão? Porta-te como um homem. E por aí fora. Davi não tinha escudo, não tinha escudeiro, não tinha a espada, não tinha nada de jeito, mas apareceu ali. E para Golias, Davi ter aparecido com aquelas armas, é uma ofensa. Eu não sou um cão, eu sou um militar. Tens de te portar como um homem. Eles esperavam um homem a sério, um homem capaz de dizer, vem cá, tu és maior do que eu, mas vamos à luta. Sei lá, tenho aqui uma espada, tenho aqui, enfim, uma arma para frente a frente. E Golias viu aquilo. É isto. Vai-te lá embora. Para Golias, Davi só merecia desprezo. E para este filisteu, o desprezo era mais do que uma arma. Era também uma questão psicológica, uma estratégia psicológica. Nós hoje já estamos familiarizados com aquela expressão, os mind games, os jogos psicológicos. Antes de entrar em combate, ouvimos uma frase, lemos, temos escrito aquelas frases motivacionais, aquelas que nos inspiram. Enfim, a comunicação hoje está mais aberta, mais motivadora. E para Golias, estas expressões serviam para desanimar Davi antes mesmo de começarem a combater. Serviam para desmotivar Davi, para que Davi ficasse ainda com mais medo. Aliás, como todos os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, aqueles seus vizinhos, porque todos eles tiveram medo de vir ter comigo. Então, este pequenino vem, então eu vou também desmotivá-lo. Antes de começar a batalha, eu vou dizer 2 ou 3 frases que o possam amedrontar. O que podemos tirar aqui destes 3 versículos? Não nos deixemos iludir pela aparência dos outros, seja para desprezar ou para nos intimidar. Quando olhamos para pessoas assim muito altas, ficamos a pensar, que forte que será. Quando era criança, o meu irmão parecia muito alto, muito mais alto do que aquilo que é, porque eu era muito pequeno e ele já era adulto. Então, estamos a ver, percebemos muitas vezes que a aparência faz-nos pensar que é uma pessoa um gigante, um gigantão. E não é. Cuidado com aquilo que ouvimos para não nos deixarmos desmotivar. Porque algumas palavras que nos são ditas, tu não consegues, tu não és capaz, tu não vales absolutamente nada, podem desmotivar-nos. E aqui Davi confiou em Deus para triunfar naquele combate. Davi não foi atrás da força física, não se deixou amedrontar pela estatura impressionante de Golias, porque a vitória é de quem confia e não de quem despreza. A vitória é de quem confia e não de quem despreza. Sem as mesmas armas, não recorrendo ao desprezo, porque a arrogância de Golias é tamanha, que encontramos aqui que ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E, olhando para o versículo 44, ele antevê aqui um desfecho rápido. Venha a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu. Ou seja, isto vai ser tão rápido, que nem vais ter tempo para pensar, para perceber o que te aconteceu. Vem, porque o teu corpo será dado às aves dos céus e às bestas do campo. Ou seja, Golias estava super confiante. A arrogância dele levava-o a confiar em demasiado nas suas capacidades. Então diz a Davi, tu vais servir de alimento. Nem sequer vamos chegar a alimento para os animais, nem sequer vamos chegar a combater. Tu vais morrer logo. Quando queremos ser mais do que vencedores, não podemos menosprezar a estratégia, a força do inimigo. Não podemos dizer isto não existe, eu não tenho qualquer problema. E o problema vai nos arrastando. Não podemos, de uma forma arrogante, tratar da oposição como se ela não existisse. Ou o versículo 44 fosse assim seja uma coisa tão rápida que os outros nem consigam dar por ela, porque nós já vencemos. Cuidado com a arrogância. Cuidado com o desprezo pelo potencial dos outros. Os juízos de valor precipitados, a apreciação precipitada,
porque apenas se vê a aparência, perceber o de fora, nunca serão ferramentas para vencedores. E nós sabemos como vai acabar este relato. Golias é um derrotado arrogante, um derrotado confiante, excessivamente confiante. E ao reler este diálogo entre um gigante arrogante e um jovem crente em Deus, percebemos onde está o derrotado e onde está o vencedor. Vamos deixar cair o desprezo, a arrogância pelos outros. Independentemente do desafio que tínhamos de enfrentar nesta semana, lembremos-nos de que não podemos subestimar o potencial do perigo, da tentação que nos amedronta. Os gigantes podem estar escondidos. Numa aparência de fragilidade, podem revelar uma força desconhecida. Aliás, nós temos vivido assim. O nosso inimigo, aquele que nos amedronta, aquele que nos afasta, aquele que nos reduz, nem sequer é visível a olho nu. O vírus, estou a falar do vírus, nem sequer o conseguimos ver. No entanto, tem derrotado tantas e tantas vidas. Cuidado com o menosprezar da realidade. A fragilidade aparente pode esconder um gigante. Então, além de inteligente, Davi ensina-nos a sermos cautelosos, a respeitar todas as pessoas, as capacidades dos outros, não avançar na nossa confiança, mas na crença de que Deus pode. Não que se resolva tudo pelo meu esforço, pela minha capacidade, mas na dependência de Deus. É aquilo que nos diz o versículo 45. Vamos ler os versículos 45, 46 e 47. Vencer os gigantes tem de ser na total dependência de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Agora a resposta de Davi para vencer o gigante. Total dependência de Deus. Se olharmos bem para os versículos 45, 46 e 47, quantas vezes Davi diz: nós estamos bem treinados. Nós temos um exército muito bem preparado. Nós temos o melhor estratega em localização. Temos o melhor estratega aqui da zona, de todos os países da região, no que diz respeito ao uso de armas de curta e média distância. Não, pois não. Se nós olharmos para o texto, Davi menciona, versículo 45, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Depois terminando ainda no versículo 46, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, esta congregação saberá que o Senhor salva. Versículo 47, porque do Senhor é a guerra. A confiança de Davi, repito, não estava na sua experiência, não estava na experiência dos seus formadores, dos seus orientadores, dos seus chefes militares, da sua hierarquia. Davi não estava confiante, porque, aliás, se olharmos para os versículos anteriores, não houve um só homem capaz de dizer a Golias: eu enfrento-te. O medo caracterizava todos eles. Mas Davi vai na total dependência de Deus. Davi reconhecia o potencial, a capacidade e a força de Golias. Aliás, não apenas Davi, mas todos. Golias é grande, nem precisavam de dizer, era só olhar para ele. Ele é famoso, claro que é. Ele tem muitas vitórias, sim. Por isso não podemos negar, não podemos desprezar o potencial daquele homem. Mas Davi sabia muito bem a quem servia. E Davi sabia quem era o vencedor daquele combate. E diz isto ao gigante. Davi também sabia que fisicamente era mais fraco. Era mais fraco que Golias. Não adianta aqui dizer, pois, em circunstâncias normais, se Golias estivesse deitado, Davi de pé. Não. Davi é mesmo mais fraco. Não é só menor de estatura, era mais fraco. Não conseguiria nunca usar as mesmas armas que Golias. Por isso, ele aceita defrontar Golias na dependência de Deus.
Sem Deus, este jovem a quem Golias descreve porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Este homem, este jovem, vai na total dependência de Deus. Como diz aqui o texto, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi só combate Golias porque está capacitado por Deus, porque acredita que Deus lhe dá a vitória. Irmãos, temos sido desafiados a ler a Bíblia todos os dias, a não deixar um só dia de ler a Bíblia. Temos de ler todos os dias 1, 2, 3 versículos e temos de ler e de perceber que Deus está ao nosso lado. Mesmo quando estamos numa onda de vitórias, assim que parece não ter fim. E aí nós podemos voltar a nossa palavra de gratidão a Deus. Mesmo quando estamos com uma sucessão de crises, de notícias tristes, de frustrações, aí nós podemos contar com a presença de Deus. Para quem vai iniciar as aulas no decurso desta semana, lembra-te, Deus está contigo. Para quem tem trabalhos para fazer e a data ali, o prazo está terminado, lembre-se, Deus está contigo. E Davi só faz o que faz na dependência do poder de Deus, crendo que Deus lhe daria a vitória. Aliás, no versículo 46, Davi diz que é Deus que derrotará o gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi não diz ao gigante, hoje eu vou derrotar-te, porque tem uma estratégia extraordinária. A Batalha de Aljubarrota é marcante na história de Portugal. Diz-se que foi a tática usada por Nuno Álvares Pereira. Diz-se que foi a localização, o local escolhido para a batalha. Depois vem a parte da superstição, que foi a aparição, enfim, de um santo que o orientou e que disse, não, vai tranquilo. Nós olhamos para esta batalha de Davi com Golias, não na sua capacidade, mas ele repete isto no versículo 46. Estamos a ler no versículo 46 o que Davi diz. Quem te vai derrotar? Sou eu? Não, pois não. Versículo 46. Alguém pode ler, por favor? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Obrigado. Então é ele que diz. É o que Davi diz. É Deus que me vai dar a vitória. Se nós recuarmos até ao versículo 34, eu gostava de ler o versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das mãos do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Davi não foi apenas para aquele momento, não ganhou apenas confiança em Deus naquele momento. Foi assim que ele se apresentou, que ele se disponibilizou perante o rei. Eu posso ir, eu tenho a experiência de vencer por Deus. Eu tenho a experiência de triunfar na total dependência de Deus. Foi Deus que me capacitou para derrotar animais de grande porte. Foi Deus que me capacitou a ser mais do que vencedor quando tive de proteger o meu rebanho. E é Deus que me vai proteger. É Deus que me vai capacitar para derrotar este filisteu. Agora, no frente a frente com o adversário, Davi não faz alusão ao seu passado, à sua força, mas ele diz ao gigante, é Deus que me vai vencer. É Deus que vai vencer por mim. É Deus que te vai derrotar. É Deus o exaltado. E estas palavras revelam que Davi está totalmente focado em Deus. Mais do que no adversário, mais do que em Golias, Davi está focado. Está com os seus olhos, está com o seu coração, com a sua devoção, focado em Deus. Nada centrado nas suas capacidades. Nada centrado naquilo que ele sabe, naquilo que ele pode. Isto distingue bastante Golias e Davi. O nosso passado, a nossa experiência, a nossa formação servem para muito. Servem
para nos fazer perceber que não é este o caminho. Servem para nos fazer perceber que estes gigantes não se derrotam pela nossa experiência, pela nossa força, pela nossa formação, pela nossa família. Servem para nos fazer depender de Deus. E é aqui que Davi serve de lição para nós. Os adversários, os inimigos, os opositores serão grandes, continuarão a ser grandes, gigantes. Meus irmãos, na total dependência de Deus, nós somos mais do que vencedores. Nada pode substituir a nossa fé em Deus. E esta lição que temos aqui neste relato é uma lição tremenda. O versículo 47 não é uma declaração de guerra. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Repito, não é uma declaração de guerra, um grito de resposta às palavras proferidas pelo gigante. É uma declaração de fé no poder de Deus. É uma declaração de fé no poder de Deus. É uma declaração de que eu não vou vencer, mas Deus vai me fazer vencedor. Deus vai fazer de mim mais do que vencedor, porque derrotar este gigante nunca conseguiria, se não fosse na total dependência de Deus. Podemos não ter as mesmas armas, as mesmas ferramentas dos outros, podemos não usar da arrogância, daquela linguagem ofensiva e desprezível que o gigante deu a Davi. Nós podemos e devemos estar focados em Deus. Nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos a capacitação de Deus para superar esta e aquela oposição, este e aquele gigante. E ao longo da semana eu quero desafiar a que todos nós possamos não recorrer às mesmas armas, não recorrer ao desprezo, àquela palavra de rebaixar o outro, mas a estarmos na total dependência de Deus. Ao longo da semana passou, tive alguns momentos em que fraquejei. Esqueci-me deste texto bíblico. Houve outros momentos em que saí mais do que vencedor. Senti-me alegre e triunfante e dizer obrigado, Senhor, porque me fizeste vencedor. Hoje tive esta tentação, tive esta fraqueza, tive este obstáculo, tive esta oposição, mas tu me capacitaste. Um ou outro dia fraquejei. E desde o início do ano que nós temos experimentado esta oposição do vírus e tivemos algumas baixas e estamos tristes e uns ficámos em casa mais tempo, uns menos tempo, outros no hospital, alguns. Mas hoje eu quero que nós olhemos para este texto e, sobretudo, à luz do versículo 47, perceber em quem temos nós confiado, onde temos focado a nossa atenção. Como é que podemos ser mais do que vencedores? Pelo nome do Senhor. Há uma frase que me acompanha há muitos anos. Com Deus és a maioria. Muitas vezes esqueço-me desta frase. Muitas vezes me recordo desta frase. Muitas vezes não vivo esta verdade. Mas com Deus tu és a maioria. E quero que seja uma realidade experimentada por cada um de nós. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo que às vezes nos esqueçamos, mas tenhamos a ousadia espiritual de triunfar como o rei Davi teve. Que na altura não era rei, que na altura era um mancebo, um ruivo, com uma cara lindinha, mas com pedras. Mas alguém que estava completamente focado, dependente de Deus. Confiar em Deus não significa o fim da preparação. Até porque Davi foi preparado para o combate. Tinha aquelas pedras, tinha aquela fisga. Confiar em Deus é usar a sabedoria. Não significa usar as mesmas armas do adversário. Significa não desprezar, não ofender, nem julgar os outros pela aparência. A tristeza talvez seja um adversário gigantesco que nos tenha assolado. A tristeza talvez nos tenha feito sentir frustrados, derrotados, sós, desprezados. E há até quem pense no suicídio. Mas eu quero que olhemos juntos para o texto bíblico. Vamos ler o versículo 47. Toda a congregação saberá que o Senhor salva. Não com espada,
nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eu vou convidar que nós possamos agora curvar as nossas cabeças. Vamos orar. E eu quero que recordemos a nossa maior provação. Qual tem sido? O medo? Aquele convite ao suicídio, o convite a baixar, a desistir? A doença, a crise familiar, o desemprego, a precariedade do nosso trabalho? Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que garante a nossa vitória. Tu és o Senhor da vida. Nesta manhã, gratos pela Tua palavra, gratos pelo Teu ensino, gratos pela lição que tens para nós, queremos confiar em Ti. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos faça permeáveis à Sua vontade, à Tua vontade, para que confiemos sempre e exclusivamente em Ti, para que nunca nos afastemos da Tua vontade, do Teu querer, para não recorrermos ao desprezo, ao insulto, ao ódio, à violência sobre os outros, mas a sermos completamente dependentes de Ti. Retira de nós, Senhor, a arrogância. Retira de nós a presunção de superioridade, mas também o medo, o complexo de inferioridade. Senhor, Tu conheces a nossa aflição, Tu conheces as nossas preocupações, aquelas que nos têm muitas vezes feito chorar, que nos têm feito sentir incapazes, e pedimos-te que nos faças mais do que vencedores pelo Teu poder, pela Tua grandeza. Dá-nos, Senhor, da Tua paz. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes mesmo de ficarmos em oração individual e silenciosa, eu quero convidar que possamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. E com este texto nós vamos ficar em oração individual e silenciosa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, seja mais do que vencedor. Vença o seu gigante. Nem a morte nos poderá separar do nosso Deus. Vamos ficar em oração silenciosa individual ao escutarmos o prosluto.
de um bom dia, e quem desejar fazer então a sua contribuição para o euro missionário pode colocar ali no vaso. Irmãos, recordamos que amanhã, às 20h30, a reunião das mulheres vai decorrer. Na quarta-feira estaremos juntos para o culto.